O que é domínio próprio? Eu quero trazer um estudo rápido aqui, básico e fundamental, para que você entenda de uma vez por todas o que é domínio próprio segundo a Bíblia. Fique até o final desse vídeo e se surpreenda e aprenda muito sobre domínio próprio. Domínio próprio é uma virtude bíblica fundamental que representa autocontrole, sendo um dos frutos do Espírito Santo, que capacita o cristão a controlar as suas emoções, desejos e ações para viver de acordo com a vontade de Deus. O que é então domínio próprio? Domínio próprio, segundo a Bíblia, é controlar a si mesmo, é dominar a si mesmo. É dominar sobre os seus impulsos e desejos carnais que o levam completamente ao pecado e à desobediência ao Espírito Santo. É chamado também de poder de conter-se, é também chamado de temperança na Bíblia e está muito ligado a uma disciplina pessoal e a submissão total ao Espírito Santo. No livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24, ele está relatado como sendo um fruto do Espírito Santo. E esse fruto, então, é que nos dá essa capacidade de dominar a nós mesmos, de dominar as paixões, os impulsos e as inclinações que a nossa alma animal dá para elevar-se ao ponto de cometer o pecado e se tornar escravo da velha natureza. Então, em Gálatas é chamado de fruto do Espírito. Eu vou dar aqui alguns exemplos do porquê que esse fruto do Espírito chamado domínio próprio ele é tão importante na vida cristã. Preste atenção. Em primeiro lugar, ele é importante porque nos faz resistir às tentações, vencer as paixões descontroladas que afastam do caminho de Deus. Então, este é o primeiro motivo, o primeiro ponto do porquê devemos sim ter o domínio próprio. Em segundo lugar, é porque dá para manter um relacionamento saudável, respondendo com paciência e mansidão às pessoas. Este é o segundo motivo pelos quais devemos sim ter o domínio próprio, o autocontrole, a temperança. Vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é promover a santificação, ou seja, a transformação gradual ao caráter de Deus e a semelhança em Cristo. Então é muito importante você entender do porquê nós devemos ter o domínio próprio. E em quarto lugar, o porquê que nós devemos ter o domínio próprio, preste atenção que é muito forte. Viver com sabedoria e tomar decisões conscientes, evitando excessos e impulsividade. Você está entendendo do porquê que a Bíblia nos chama para esse fruto tão especial e maravilhoso? Você está entendendo do porquê que muitas pessoas acabam tendo uma vida destruída, uma vida de vícios, uma vida de escravidão, uma vida de derrota espiritual? Você está entendendo por que o nosso adversário, que ele é espiritual, essas forças malignas conseguem destruir milhares de vidas que não têm o autocontrole, a temperança e o domínio próprio? Porque quando se tem o domínio próprio, a pessoa consegue dizer não para as tentações da alma. Ela consegue dizer não para as tentações que sobrevêm sobre a sua vida, tentando levá-la para a desobediência e para um caminho de derrota. Eu quero dar aqui 2 exemplos para você entender o que eu estou falando. Lembre Mateus no capítulo 4, quando a Bíblia diz que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lembra desse texto? Pois bem, a Bíblia diz que Satanás aparece no deserto, ele começa a tentar Jesus. Ele tenta Jesus em diversas formas e a Bíblia mostra que Jesus se manteve firme, se manteve fiel. Jesus ele resistiu às tentações de Satanás. E por que Jesus resistiu? Resistiu porque Jesus tinha domínio próprio, ele tinha domínio sobre si mesmo. Embora que a palavra tentação ela signifique mexer nas suas emoções e nos seus pensamentos, ou seja,
Jesus, ele sentiu as tentações, mas não cedeu às tentações. Isto é domínio próprio, não é deixar de sentir, é mesmo sentir, optar e escolher por não errar, por não fazer o que a carne, os desejos e o pecado quer. Um outro texto importante está no livro do Gênesis, ali quando José do Egito, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Diz a Bíblia que esta mulher perversa tentou ele várias vezes e ele se escapou, ele fugiu, ele resistiu à tentação. Por que que ele resistiu? Porque ele é melhor do que eu e você? Não, porque simplesmente ele tinha o domínio próprio sobre a sua vida. O domínio próprio nos dá esta autoridade, nos dá esse poder de controlar as emoções, de controlar os pensamentos e não ceder, não cair, não errar desta forma contra a palavra de Deus, contra o templo do Espírito Santo e contra o próprio Deus. Então eu preciso que você entenda que você precisa buscar ter o domínio próprio, a temperança, o autocontrole. Isso é fundamental para o crescimento espiritual. Eu espero que esse vídeo aqui te ajude e te incentive a buscar o domínio próprio. Você que tem uma vida desenfreada, uma vida sem limites, uma vida desregrada, uma vida completamente dominada pelas emoções da alma, uma vida sem pudor, sem domínio, sem ética, uma vida depravada, uma vida obscura. Busca o domínio próprio. Deus, ele tem essa capacidade para te dar. O Espírito Santo, ele quer te capacitar, ele quer te dar esse domínio próprio para que Satanás não vença mais você nessas áreas nas quais ele encontra lugar para te atacar, te minar e te destruir. Amém? Que esse vídeo te ajude, que essas informações bíblicas te dê respaldo, te dê força para combater, resistir e ter o domínio próprio sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, fique todos na paz, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.